Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 27 de janeiro, às 9 horas, início do segundo jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Amém, graças a Deus. Boa tarde. Hoje nós estamos não só aqui, mas decidimos em todos os jejuns entrar em todos os nossos templos. Então, nesse momento, todos os nossos templos estão juntos conosco. E eu quero mandar uma bênção para todos nesse momento, inclusive não é só o pessoal de outros estados, até países que entram e acompanham, fazem os trabalhos, oram, buscam e passam durante todo o período em jejum. Dessa vez, todos os nossos templos estão juntos conosco. Graças a Deus por isso. Então, estamos numa corrente de fé, todos juntos, no mesmo espírito. Vamos, então, abrir em Gênesis, no 25, e vamos ler do 21 até o 24. Vamos lá. Gênesis 25, 21 a 24. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao menor. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Ok, muito bem. Aqui é assim. Nós hoje, esse é o primeiro jejum dos meus projetos, conquistas para 2013. Nós projetamos o nosso ano aqui com toda a fé. Eu creio que cada pessoa que aqui está, que está nesse propósito, orou ao Senhor, pedindo a direção para projetar. Projetou. Então, agora, o que nós fazemos? Nós enxergamos realizados e nós oramos a Deus. Nós pedimos. O que a Bíblia diz? Você não recebe porque não pede. Tem gente
que ele não recebe, porque ele não pede. Mas também alguém pode levantar e dizer assim, não, bispo, aí eu peço, mas aí você tem que analisar como é que você pede. Porque tem tem maneiras de pedir, que é como se não tivesse pedido nada. Uma mente dispersa é uma mente sem destino. Se você está falando com Deus, está saindo algumas palavras, mas a tua mente está não sei onde, não está ali, não está focada, não está centrada. Então, você não pode dizer que você está orando com espírito. Algumas pessoas, quando oram, não há espírito nenhum ali. A mente está dispersa, e uma mente dispersa é uma mente sem destino. Ela pode ir para qualquer lugar, menos para o lugar certo que ela deveria estar, que é focada naquele propósito, que é onde deve estar a sua mente e a minha mente. No propósito da nossa vida, naquilo que nós queremos, naquilo que nós, pelo menos, estamos dizendo que queremos. Eu estou falando que eu quero isso, mas você está focado nisso? Sua mente está nisso que você diz que quer? Então, tem que prestar atenção. Aí, o Senhor Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis. Tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, isso é uma promessa e uma direção dada por Ele. Você pede e você recebe. Então, se você pede, e esse pedir não é só, Senhor, me dá, se puder, quando quiser. Não. Eu tenho que ter fé para pedir. Eu tenho que crer que o que eu estou pedindo está chegando ao trono de Deus. Eu preciso crer nisso. Porque não adianta nada você fazer um jejum sem fé. Aí você ficou sem comer só, ou sem beber, ou sei lá. Você precisa ter fé para fazer as coisas. E fé é o quê? Fé é crer, é ter convicção. Se você não tem fé para fazer as coisas, como é que você vai atrair para a tua vida aquilo que você quer? Você vai viver aquilo. Se o Senhor só pode operar mediante a fé. Aí aqui eu li para você que o Isaac orou em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu a sua oração. Sabe quantos anos já faziam que ele estava casado? 20 anos. Ele casou com 40. Ele já tinha 60. Durante esses 20 anos, a Rebeca permaneceu estéril. E a Bíblia não diz, em outra situação, que ele tinha parado para manifestar fé nessa área. Então, havia um problema, mas que ele não tinha parado para orar ao Senhor. Talvez, não sei, pode até ser que ele tenha falado, mas esse acontecimento aqui mostra que foi onde ele teve resposta. Então, significa que ele orou e havia fé quando ele pediu, e ele teve resposta. Então, algumas coisas, elas ficam na vida da pessoa paradas lá, sem solução, porque ou a pessoa não ora, ou ela ora sem fé. Porque quando ela ora com fé, aquilo tem que mudar. Porque a oração é a chave. Não existe nenhuma outra forma, maneira de uma pessoa se aproximar de Deus e vencer vencer o mundo espiritual, senão pela oração e jejum. Não existe. Se alguém te apresentar qualquer outra forma
está errada. Tem coisa, não é bíblico. Porque você só vai vencer e vai conseguir se aproximar de Deus se na tua vida tiver essa disciplina, esse bom hábito de orar, jejuar. Jejum não é só ficar sem comer e sem beber. Jejum é a separação. Quando nós fazemos jejum, esse jejum inclui tudo. Então, esse jejum aqui inclui tudo, é jejum de tudo. Você se abstém. Então, a ideia é que você não fique falando, que você aproveite para fazer um jejum de palavras, falar só com Deus, jejum de internet, jejum de televisão, jejum de celular, jejum de beber, de comer. Aquele período eu estou separado, só eu e Deus. Estou eu e Deus. Eu posso fazer, tem jejum de tudo quanto é. Pode ter o jejum de Daniel, que é só base de legumes, tem um jejum de televisão. Vou fazer um jejum de televisão. Vou assistir televisão, bom, tem um jejum de internet, que eu preciso dessa libertação. Mas eu posso fazer o jejum de palavras, que é o melhor deles. Porque a Bíblia diz que quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Então o jejum de palavras é um espetáculo. Ah, se todo mundo fizesse jejum de palavras com frequência. Isso é um espetáculo. Então, um jejum é separação. Então, ele tinha um problema. Ele tinha uma mulher estéril e esse problema estava lá há 20 anos. E nós não vimos em outra situação ele parando para orar para esse problema mudar. Então, como eu disse, talvez, se ele orou, não está registrado, porque também não houve, talvez, a fé. E pode ser que ele também nunca tenha orado, e aqui é que ele parou e falou, peraí, eu preciso orar ao Senhor para isso ser mudado. Mas fato é que quando ele orou, com a fé, aquele problema que estava lá há 20 anos, foi mudado. Entendeu isso? Foi transformado. Então, quando uma pessoa ela pega para valer, ela não só dobra ali o joelho para cumprir com a obrigação, não, ela está corpo, alma e espírito. Tem espírito, a mente dela não está sem destino. Não está dispersa, ela está ali. Ela está falando com Deus e ela crê que a oração dela está subindo. Ela tem resposta. É impossível não ter. Isso é impossível. Ela tem resposta. Ele orou ao Senhor em favor dela, que era estéril. O Senhor respondeu. Você vê 20 anos com o mesmo problema, e nós não encontramos nenhum registro que ele tenha reagido com a fé nesta área antes. Porque algumas coisas as pessoas até falam, não, eu quero que muda. Não, se Deus quiser vai mudar. Ah, um dia vai mudar. Elas até falam, ah, Deus, muda isso. Mas cadê a fé? Aquilo sai daqui. Ela mesma não crê que o que ela está pedindo pode realmente acontecer. E tem aqueles que têm uma visão bem errada da vida. Ah, é a vontade de Deus. Quando Deus quiser, Ele muda. Mas se fosse dessa maneira, Jesus não tinha falado, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Ah, não, deixa, né? Quando Deus quiser, Ele muda. Não, eu preciso reagir com a fé. Eu preciso reagir. Porque quando eu reajo, e se eu reajo mesmo com a fé, eu não estou só dizendo, muda isso, Senhor. Oh, se o Senhor tiver um tempinho, quando quiser, se puder, se der também. Não, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar isso aqui.
Muda isso aqui, Senhor. 20 anos, aquele problema ficou lá. Quando ele orou, ela engravidou. A Bíblia está dizendo que ele orou, o Senhor, diga comigo, o Senhor respondeu a sua oração. Porque quando a gente ora, nós temos resposta. Mas como eu estou te mostrando, você tem que orar com a fé. Você tem que dobrar os seus joelhos, falar com Deus, crendo, sim, a minha oração está subindo. E Deus está me respondendo, eu creio. Você tem uma situação, você tem que ter o espírito de reagir. Eu vou reagir. Você não pode deixar aquilo parado. Tem coisa na vida de algumas pessoas que estão paradas porque elas não oram, ou quando oram, não oram com a fé. Elas não creem de verdade na definição daquilo. Entende isso? Elas não creem. Elas até falam. Muitas passam a vida mais reclamando, lamentando. Eu não aguento mais esse problema. Eu não sei porque que esse problema não se resolve. Eu não aguento isso. E nada disso acrescenta e ajuda. O que faz as coisas... Faz com que as coisas sejam mudadas e transformadas. A fé. A oração feita com fé. Não é o cumprir com um compromisso, bater um cartão ali. Eu fui lá. Não. Você está aqui, o teu espírito tem que estar aqui, porque você vai vencer ligando o seu espírito ao de Deus. Você tem que ter espírito. Quando você ora, a tua oração tem que ter espírito. Não pode... Senhor, então... Então, eu esqueci o que eu estava pedindo, mas o senhor lembra. O senhor lembra. Foi aquilo que eu pedi ontem. Há uma semana também, sabe? É a mesma coisa. Não, quando eu falo com Deus, eu tenho que ter espírito. Eu tenho que ter espírito. Aquela oração, aquela busca, tem que ter vida. Eu tenho que saber naquele momento, é uma ligação, é como eu tenho que me ver frente a frente com Deus, e Deus ouvindo a minha causa. Ele ouvindo aquilo que eu estou falando, o senhor está me ouvindo? É isso aqui, isso aqui que precisa. E eu creio, o senhor tem o poder de fazer. Ficou lá o problema 20 anos, mas quando ele orou, mudou. Porque uma coisa fica sem solução até você realmente botar a força espiritual necessária naquilo. Quando você coloca a força espiritual que é necessária, você faz aquilo mudar na sua vida. Aí, ele recebeu a vitória, ele e a Rebeca. Só que aí começou a acontecer um problema. A Rebeca não tinha sossego. Era um empurra no ventre, e quem já viveu uma gestação que seja, pelo menos, a não ser tenha sido muito calma, quando você tem uma criança mais agitada, e o meu filho mais velho, eu tive uma gestação mais calma. Do meu filho caçula, era uma coisa impressionante, era dia e noite, um movimento. Ele era em extremo agitado. E mexia para cá, empurrava de lá e chutava uma coisa. E ela não sabia que ela tinha gêmeos no ventre. E ali era uma situação ao ponto dele de causar preocupação. O que ele fez? A Bíblia diz que ele foi consultar o Senhor acerca daquela situação. E o Senhor deu a ele o entendimento e a direção do que estava acontecendo. Tem gêmeos no ventre dela, 2 nações, etc, etc, etc. Mas o que eu quero que você entenda assim,
ele tinha um problema, eles tinham um problema que tinha ficado lá por 20 anos sem solução. Quando ele orou, teve definição. Aí começou a acontecer as coisas estranhas com a gestação dela. E certamente ela não tinha sossego e aquilo foi perturbando os dois. Tem algo errado. Por certo, pelo que a Bíblia diz, foi uma situação realmente bem grave que tirou a paz. O que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. Então, e o Senhor deu a ele o entendimento, a resposta. Você já parou para pensar se todas as pessoas, a cada problema que enfrentassem, a cada situação que cruzasse difícil, problemática, que cruzasse o caminho delas, elas parassem para consultar o Senhor? Muitas já estariam vivendo suas soluções e definições há muito tempo. O problema é que depois que a pessoa consultou tudo, buscou em tudo quanto é lugar, aí não encontrou respostas, aí ela para e diz, agora acho que eu vou consultar o Senhor, né? Esse é o grande problema. A Bíblia não diz que ele foi consultar um médico. Doutor, eu quero saber o que está acontecendo com a minha mulher. A Bíblia não diz que ele foi consultar o parente ou a senhora experiente que já tinha tido filhos. Deixa eu procurar uma mulher experiente, já teve muitos filhos, quem sabe ela sabe explicar. Não, a Bíblia diz que ele foi consultar o Senhor. E isso deixa claro que em tudo nessa vida, nós, todas as situações, sejam elas quais forem, nós devemos ter como direção, a primeira coisa a fazer é consultar o Senhor. Em tudo, quando eu falo para você, ore sobre tudo, apresente tudo a Deus. Ore sobre tudo. Aprenda a consultar o Senhor sobre tudo. Tudo. Não é uma coisinha, outra coisa. Tudo. Porque muitas situações ficam lá indefinidas. E muitos cristãos têm um mau hábito. Ainda. Apesar de serem cristãos, não param para consultar o Senhor em tudo. E apresentar, pedir, colocar as coisas diante dele. Ele tinha, você vê que em todas as situações aqui, foram feitas em oração e sob a direção de Deus. Não tem como dar errado. Quando você ora a Deus sobre as coisas, quando você consulta a Deus sobre as coisas, quando você coloca Deus no centro da tua vida, das coisas, quando você passa a colocar tudo diante de Deus, as coisas passam a andar com equilíbrio e em vitória. Tudo. Eu sempre digo que nós devemos orar sobre tudo. Senhor, eu estou indo trabalhar, preciso da tua bênção, preciso que vá comigo. Senhor, eu estou indo ao mercado, preciso que o Senhor me abençoe. Senhor, eu preciso fazer isso aqui, preciso que o Senhor me abençoe. Senhor, eu abençoe as minhas mãos para que eu possa executar bem o meu trabalho. Senhor, eu estou com esse problema, eu não estou entendendo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo na gestação da Rebeca, e ele foi consultar o Senhor, e o Senhor deu a ele o entendimento. Algumas pessoas não entendem o que acontece com elas, o porquê disso, aquilo, porque elas também não preocupam em buscar a direção de Deus, entendimento de Deus. Elas buscam o palpite do fulano, o conselho do cicrano, elas vão buscar não sei aonde, elas não param para deixar bem claro, a minha vida é dirigida, é orientada por Deus. Aqui Isaac estava deixando bem claro que a vida dele era uma vida dirigida e orientada, conduzida por Deus. Porque não tem outra maneira de você viver uma vida abençoada. É fazendo as coisas em oração, consultando o Senhor sobre tudo. Consultando o Senhor sobre tudo. Algumas pessoas já consultaram muitas coisas, menos a Deus.
Algumas pessoas já bateram em muitas portas, menos na que realmente acerta. Se eu tivesse buscado orientação, fosse consultar alguém, talvez não teria tido resposta, ou talvez uma explicação totalmente fora. Aqui não, aquilo era um problema. O que estava acontecendo com ela era uma questão espiritual, e que ele só ia entender de forma espiritual. Qualquer um que fosse explicar, que explicação que ia dar? Ele não ia caber, não ia esclarecer. Como era um problema espiritual, e ele tinha pedido a Deus, agora parece que aquilo, bom, Deus deu essa vitória, mas parece que tem alguma coisa confusa. Às vezes acontece isso. Você orou, Deus te deu, mas de repente tem as coisas, parece que não estão ajustadas, tão complicadas ali. Deixa eu consultar o Senhor, o que é aí? Tem alguma coisa errada? Não, é uma questão espiritual isso aqui. Era todo um movimento espiritual. Era o Senhor já dando ali, deixou para ele claro do que aconteceria no futuro. Ali ele entendeu. E ninguém ia conseguir dar esse discernimento, esse entendimento, senão Deus. Por isso tem tanta gente confusa. Porque tem coisas acontecendo com elas, que elas não têm respostas. E elas buscam no lugar errado, e as pessoas não têm o que falar, fala qualquer coisa para poder amenizar a situação, e assim vão tocando a vida. Mas quando uma pessoa faz as coisas na direção certa, elas oram, elas consultam o Senhor, elas vão sendo esclarecidas, dirigidas, e assim elas têm paz, porque eu estava tirando a paz dele e da Rebeca, agora não ia tirar mais, porque agora ele já tinha, ele já sabia o que estava acontecendo, o Senhor deu a ele a direção. Mas por que deu? Porque ele consultou o Senhor. Por que ele entendeu? Porque consultou. Ele teve a direção dada pelo próprio Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, se você não tinha o hábito de conduzir a sua vida assim, de seguir, de viver dessa maneira, adquira. Pega esse exemplo aqui. Por que levou tanto tempo, tantos anos para ele orar sobre o assunto? Não sei. Realmente não sei. Mas fato é que quando ele orou, ele teve resposta. Tinha um problema parado por 20 anos, diga 20 anos. Mas quando ele orou, ele teve resposta. Você vê como é que é? Tem coisa que às vezes fica ali parada até você realmente colocar a força espiritual necessária. Quando você coloca a força espiritual, que aquilo pede, você vence aquele problema. Tem coisa que talvez está tirando a paz e você não está entendendo o que está acontecendo. Consulte o Senhor e Ele vai te esclarecer, Ele vai te discernir. Ele vai te mostrar. Ele vai clarear as coisas. Senhor, o que está acontecendo? Os meninos se empurravam dentro dela, de maneira que estava tirando a paz dos dois. Era uma situação que, puxa, estava grave. Senhor, o que é? Eu pedi essa benção, agora parece que está esquisito isso aí, parece que não está fluindo, não está caminhando bem. Tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. É que já tem 2 nações dentro do ventre dela. E aquilo já era um movimento espiritual ali. Porque quem é guiado pelo Espírito, a vida é dirigida pelo Espírito, as coisas acontecem de forma espiritual. Então, ore com fé. Quando você falar com Deus, esqueça de tudo. Se o diabo quiser dispersar sua mente, clama o sangue de Jesus. Coloca a tua mão na tua mente e clama o sangue de Jesus. Diz, eu não aceito uma mente dispersa. Eu não aceito dobrar o meu joelho e começar a ter sono, cansaço, bocejar e ser roubado. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito. Eu vou orar e serei respondido.
Se você até hoje não tem o hábito de orar, peça, Senhor, eu quero ser de oração, me ajuda a ser. Porque até para orar, tem que orar. Eu quero ser de oração. Ore com fé. Aquilo que você não está entendendo, consulte ao Senhor. Peça esclarecimento, entendimento, Ele vai te dar. E assim, as coisas vão caminhar em vitória sempre na tua vida, na vida do que age sempre totalmente independência, dependendo de Deus em absolutamente tudo. Amém?